Olá pessoal, estamos aí na nossa 43ª aula, né? Hoje vamos retomar novamente, né, como conteúdo, aspectos da cultura africana, né? Analisaremos mais textos de matriz africana, textos que trazem aí, né, as tradições culturais da cultura afro-brasileira. Né? Vou iniciar de novo parabenizando vocês por estarem assistindo a mais essa teleaula, né? Espero que já tenham aí se organizado com os materiais, o caderno, o lápis, a borracha. Né? Eu sou a professora Rosa Helena, estou aqui atendendo as turmas, né, dos alunos que estão na 7ª série do ensino fundamental. Né? Embora eu sei que tem alunos aí de outras séries que também estão assistindo para reforçar o conhecimento com relação a determinados conteúdos. Lembrando a vocês aí que ao entrarem no Google Classroom, não se esqueçam de clicar no link para validar a presença de vocês, né, os alunos que têm acesso ao aplicativo. Os que estão fazendo as atividades, assistindo as aulas pela televisão, lembrem-se de verificar lá no colégio de vocês quais são os horários que a equipe pedagógica, a equipe diretiva está marcando, agendando, né, para vocês irem buscar as atividades, realizarem os exercícios em casa e retornarem às atividades para que os professores possam ter o que corrigir, para lançar a frequência de vocês no RCO, né, no registro de classe online, e para também lançar as notas de vocês. Né? Então esse é o momento da gente aí se reinventar, aprender a estudar à distância, né, que é uma modalidade nova para todos nós, é nova para professores, é nova para alunos, para pedagogos e diretores. Então às vezes parece que acontecem algumas falhas no percurso, né? Mas isso é porque faz parte do nosso aprendizado nesse momento de pandemia, ok? Então parabenizo aí imensamente a todos por estarem compreendendo essa situação, né, e se esforçando para tentar aprender o máximo, né, para não ficar aí parado sem ter o que fazer, certo? Vamos tocando o barco, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre contos africanos e vamos também aprender as classificações dos predicados. Predicados é um assunto que muitos de vocês conhecem, né? Alguns já até estudaram, inclusive, as classificações, né, do predicado verbal, do predicado nominal e do predicado verbo nominal. Então, alguns vão se aprofundar naquilo que já sabem e outros vão aprender, né? Assim esperamos. E na aula anterior, que foi a 42ª aula, a gente já tinha começado a estudar os contos africanos, né? E trabalhamos ali os pronomes referenciais. Agora a gente continua, então, para aprofundar. Então, olha lá. Outras características dos contos africanos. Desmistificar estereótipos. Né? Então, o que são os estereótipos? Né? Os estereótipos se referem a certos adjetivos de valor atribuídos a determinadas pessoas, né? Determinados protótipos humanos, de uma forma muitas vezes injusta, né? Muitas vezes preconceituosa, que inferioriza aquela pessoa. Então, cria-se um estereótipo com relação àquela pessoa por as suas características. Né? Então, a gente tem que, recorrentemente, por exemplo, pode ser utilizado ali o estereótipo de considerar a pessoa que é loira uma pessoa que não entende muito bem as coisas. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, a loira ela é burra, geralmente, né? Só pelo fato de já ser loira. Né? Não sei, de repente surgiu aí essa ideia de que não precisa estudar tanto, não precisa refletir tanto, né, sobre essas questões, e a gente sabe que isso não é verdade. Né? Então isso é um estereótipo que inferioriza uma categoria de pessoas, um arquétipo humano que tem essas características. Né? E esses estereótipos precisam ser desmistificados. Né, porque as pessoas não merecem ser rotuladas disso ou daquilo. Né? Existem muitas piadinhas que também constituem aí os estereótipos, por exemplo, piadinhas de português, né, associando também que o português não tem muita facilidade de compreender as situações, as coisas no mundo. Né? Então existem várias piadinhas, e aí tem as piadinhas racistas, né, que são as piadinhas aí consideradas agora como crime, né? A gente já viu isso, o racismo é um crime inafiançável, não tem pagamento de fiança, né? Está previsto no Código Penal brasileiro, é imprescritível de graça ou anistia, ou seja, não prescreve no tempo, a qualquer momento, a pessoa que sofreu o crime de racismo pode fazer a denúncia, né? E o agressor, a pessoa que chamou equivocadamente ou intencionalmente a pessoa, né, por um nome pejorativo, chamou de uma forma, utilizou adjetivos que inferiorizaram e que fez a pessoa se sentir magoada, ofendida, né, essa pessoa acaba pagando aí com pena, inclusive, privativa de liberdade.
né? Então tem que tomar muito cuidado com os estereótipos, certo? Com relação a quaisquer etnias. E hoje a gente vai estudar um pouquinho disso, né? Os contos africanos estão aí também para nos ensinar a desmistificar, né? Acabar com esse mito de construção de estereótipos na medida que isso inferioriza o outro na sua alteridade, né? Naquilo que ele tem de diferente do eu, né? Então a gente vai discutir um pouquinho disso, né? Promover o respeito à alteridade, né? O que é a alteridade? A alteridade que constitui uma pessoa, essa pessoa ela é uma construção histórica, né? Ela não vem sozinha para o mundo, ela vem carregada de ancestralidade, de ensinamentos que vieram dos seus avós, dos seus pais, que é aquilo que constitui os valores éticos, morais e os seus princípios, a sua alteridade, a sua subjetividade, alteridade que é diferente do outro, né? Então todas as pessoas nascem num determinado contexto e elas têm uma alteridade que é aquilo que a diferencia das demais pessoas, que as diferenciam das demais pessoas, certo? Então eu trouxe de novo a retomada da Lei 10.639, publicada em 2003, que é uma lei que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana em todos os planejamentos curriculares, né, no Brasil. Então, de uma forma ou de outra, todas as disciplinas de tradição curricular, lá português, matemática, história, química, sociologia, filosofia, enfim, todas essas disciplinas têm que trazer algum texto, alguma referência, né, algum índice, no caso da matemática, da física, alguma atividade para o aluno que trabalhe a questão da cultura afro-brasileira e africana, né, até porque os professores têm que cumprir o que está previsto na Lei 10.639, publicada em 2003. Né? Também a cultura afro-brasileira e africana nos possibilita aprender sobre diversos temas da história, né, da cultura africana, e com destaque a multiculturalidade e a plurietnicidade, né? A gente sabe que os africanos vieram aí há séculos passados, contribuíram muito, né, com a nossa economia, né, vieram como escravizados nos porões dos navios negreiros, né, a literatura histórica, a gente tem aí também na literatura dos romances, dos contos, dos poemas, os ensinamentos sobre como essa categoria de pessoas sofreram aí todo o processo de segregação racial, né, de exclusão, né, e essa exclusão se manifesta inclusive nos bancos escolares, se manifesta na questão dos índices de desemprego e se manifesta de todas as formas possíveis, né? Então isso é um trabalho intenso que vai talvez anos para a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam, né, o respeito à questão da equidade racial, né, o direito de acesso aí aos bens culturais produzidos pela humanidade. Esse direito de acesso tem que ser para todos, né? Então são assuntos que a gente vai ter que discutir muito e para vocês a gente vai começar discutindo por meio da literatura, certo? Então as características dos contos africanos, né? Eu selecionei aqui uma produção didático-pedagógica, PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional dos Professores, um material didático bem bacana que foi publicado em 2013 por uma professora da rede pública, uma professora do Estado, né, em que ela apresenta ali propostas de trabalho com a cultura afro-brasileira e africana na sala de aula, né? Fica aqui a dica também para vocês depois, se tiverem interesse em pesquisar mais sobre o assunto, certo? Então aqui eu trouxe para vocês uma frase bem importante, bem interessante, bem simbólica, né, do Amadou Hampâté Bâ, né, um africano, que ele diz assim: quando morre um africano idoso, é como se queimasse uma biblioteca, né? Então nessa frase, né, o que ele está tentando, qual a intenção dele de passar para nós essa mensagem, né? Qual é essa mensagem que ele quer reforçar? Né, a valorização da pessoa idosa, né? Então, para eles é tão importante valorizar o conhecimento que aquela pessoa idosa tem de vida, de mundo, né? Os anos vivenciados, tudo que ela aprendeu, né? Ela tem que ser valorizada e respeitada. É tão importante que quando morre um africano idoso é como se queimasse uma biblioteca, né? Então queimou ali, queimaram-se vários livros, vários ensinamentos, né, que ficaram, né, com essa pessoa, né, e ela provavelmente transmitiu para os seus descendentes todos os seus valores, princípios morais, éticos que aprendeu ao longo da sua existência, né? Então eles sobreviverão dessa forma, né, seja pelas tradições orais, sejam pelos textos escritos publicados, certo?
Então aqui eu trouxe para vocês um conto. Olha lá, o gato e o rato. Vamos ler? Então diz lá. O gato e o rato tornaram-se amigos. Um dia combinaram fazer uma viagem a uma terra distante. Pelo caminho, tinham de atravessar um rio. Por onde passaremos? Perguntou o gato. O rio leva muita água. O rato respondeu. Não faz mal, fazemos um barco. O gato concordou e logo ali os dois colheram uma grande raiz de mandioca e fizeram um barco com ela. Meteram o barco na água. Entraram para ele e começaram a atravessar o rio. Pelo caminho começaram a ter fome e repararam que não tinham levado comida. O gato perguntou então, o que é que nós havemos de comer? Não te preocupes, amigo gato, porque podemos comer o nosso próprio barco. E os dois começaram a comer o barco. O gato pouco comeu porque a mandioca não lhe cabia bem, mas o rato comeu, até que acabou por furar o barco, que foi ao fundo. O gato e o rato tiveram que nadar até a margem, mas, enquanto o rato nadava bem e depressa, o gato, que mal sabia nadar, só com muita dificuldade e muito envergonhado, é que conseguiu chegar à terra. O gato olhou então para o rato e viu que ele estava com a barriga bem cheia por causa da mandioca, enquanto ele continuava cheio de fome. Por isso lembrou-se de comer o rato. Sinto muita fome, rato. Vou ter de te comer. Está bem, disse o rato espertalhão, mas olha que eu estou muito sujo. É melhor ir primeiro lavar-me. Espera aí. O rato afastou-se e desapareceu. O gato ainda hoje está à espera. Releia este fragmento e responda. Vamos para uma atividade aqui. O gato perguntou então, o que é que nós havemos de comer? Não te preocupes, amigo gato, porque podemos comer o nosso próprio barco. E os dois começaram a comer o barco. Veja que esse fragmento está marcado entre aspas, que nós temos a presença do discurso direto, né, na fala dos personagens, e uma questão para vocês responderem lá. Pergunta 1. O que desencadeou o conflito nessa narrativa? Um tempo para vocês fazerem essa resposta.
Então, aproximou a resposta, né, aí quem fez mais ou menos isso. É o fato de terem se esquecido de levar comida, né, foi o que desencadeou o conflito na narrativa. A ação foi mal planejada, não previram que precisariam de comer, né, e levar alimento para a viagem, né, então foi aí uma ação que não foi muito bem planejada e acabou, né, dando no que deu, certo? Mais um texto para a gente ler agora, observem o título desse texto. Eliete Paraguaçu denuncia racismo ambiental e falta de ações preventivas na Ilha da Maré, Bahia. Que desenvolvimento é esse que traz morte? Questiona a pescadora e líder quilombola. Publicado no dia 22 de maio de 2020. Então aqui vocês têm uma foto denúncia, né? A gente já trabalhou esse gênero discursivo, né? As fotos às vezes elas são feitas por um ângulo proposital, escolhido pelo fotógrafo para fazer uma denúncia de alguma situação de desrespeito, né, à dignidade das pessoas, de desrespeito aos direitos humanos. Então aqui a gente tem várias faixas, né, as pessoas estão fazendo um protesto, né, às margens do rio, né, nas faixas está escrito chega de degradação ambiental, pescadores e quilombolas, né, e por aí vai. Então tem vários escritos nessas faixas ali, né, que denunciam aí a situação do racismo ambiental, certo? Então analisem ali, né, o título, a imagem. E vou pedir para vocês agora fazer o seguinte, vocês vão reler o título que precede a foto denúncia, analisada no slide anterior, e assinalar um X na alternativa correta. Então olha lá, Eliete Paraguaçu denuncia racismo ambiental e falta de ações preventivas na Ilha da Maré, Bahia. Questão 2. De acordo com o título, é possível inferir que, primeira proposta, trata-se de um conto? Ou segunda proposta, trata-se de uma notícia ou reportagem? Um tempo para vocês marcarem um X na alternativa correta. Então, pessoal, vamos verificar quem acertou mais essa questão aí. Olha lá, quem marcou um X na segunda alternativa, né? Então, de acordo com o título, trata-se de uma notícia ou reportagem, né? A gente percebe ali, né, que existe ali um título que é uma manchete, né, de uma notícia real, de um fato real do cotidiano. Portanto, não se trata de um texto ficcional. Então, não poderia ser um conto, né, mas sim uma notícia ou uma reportagem, né, uma introdução de uma notícia seguida de várias outras informações que constituem ali a reportagem, certo? Então, agora vamos para analisar aqui mais um conto. Então, olha lá esse conto, vamos ler. Era uma vez uma menina linda, linda.
Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. E agora? Como termina essa história? Elaborem um desfecho, um final para esse conto. Então agora vocês vão utilizar a criatividade, a inventividade de vocês e vão pensar, como que terminou essa história, como que ela poderia terminar, certo? Vou dar um tempo para vocês aí trabalharem essa produção escrita.
Então vamos ver, pessoal, como é que está a criatividade de vocês, vamos ver se a imaginação de vocês se aproximou da imaginação da autora do conto. Olha lá então como que terminou o final da história, né, desse conto escrito por Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é uma escritora, né, vocês já devem ter lido contos escritos por ela. Na biblioteca da escola sempre existem vários contos, os alunos geralmente gostam muito de ler as histórias dela. Então ela terminou o conto assim: ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina. Fiquei curiosa por pensar como será que saiu o desfecho de vocês, né, para esse conto. Agora vamos ler agora mais um textinho aqui, né, mais um texto de tradição africana, né, que faz parte aí do repertório cultural, literário da cultura africana, para a gente aprender um pouquinho também. O mito da criação das ondas. Sou fascinada com os mitos de todos os povos. São sempre histórias essenciais e profundas que jogam luz na nossa existência. O conto que apresento hoje ouvi há pouquíssimo tempo. Quem me contou foi a Cecília, a criadora dessa pintura que ilustra a postagem de hoje. Esse mito iorubá conta como surgiram as ondas. Nessa época de ressaca da Rio+20, ele está mais vivo do que nunca. Para começar bem a semana, mais uma história das que vou catando por aí. No começo do mundo, quando os oceanos tinham acabado de ser feitos, eles não eram assim, como conhecemos hoje. O mar parecia um enorme espelho de tão calmo, refletindo dia e noite as imagens do céu. Seus habitantes viviam tranquilos em meio àquela imensidão líquida, cuidados por sua senhora Iemanjá. Mas com o passar do tempo, os homens começaram a jogar no mar tudo o que não queriam mais. Desrespeitavam Iemanjá e seu reino. As casas das mulheres e homens estavam sempre lindas e arrumadas, mas a casa de Iemanjá vivia cheia de lixo e sujeira. Os peixes foram desaparecendo, as conchas das praias não apareciam mais e as algas haviam perdido o vigor. Grandes animais como baleias, golfinhos e arraias já não eram vistos de tempos em tempos, como de costume. Seus filhos humanos sentiam falta do que o reino de Iemanjá lhes dava, mas não percebiam o grande mal que estavam fazendo. Iemanjá e os habitantes dos mares eram diariamente molestados e sua casa profanada. Se continuasse daquele jeito, nenhum dos seus filhos marinhos sobreviveria. Irritada com o tanto descaso dos humanos, Iemanjá decidiu reclamar com Olorum. Ele ouviu as reclamações e deu-lhe o dom de devolver à praia as coisas ruins que as pessoas jogassem no mar. Foi aí que surgiram as ondas, para revolver as águas do mar, varrer as praias e devolver à terra o que não é do reino de Iemanjá. Surgiram também as marés que fazem o mar subir e descer, num movimento que jamais cessa, do mesmo modo que jamais cessa a vida de Iemanjá e seu eterno respirar. Desde então, Iemanjá vem protegendo seu reino enviando ondas, vagas, ressacas e até tsunamis. Melhor mesmo é cuidarmos desse reino, de onde tiramos parte importante do que nos mantém vivos. Muito bem, né? Mais um continho aqui. Vamos para um teste aqui de múltipla escolha, galera. Vamos lá? Primeira questão. E nesse conto, o que aprendemos? Escreva de 3 a 5 linhas sobre quais ensinamentos estão presentes neste conto e justifique sua resposta com elementos do texto, né? Desculpa, eu disse que seria questão objetiva, mas essa é uma questão dissertativa, né? Vocês vão ter que escrever um pouquinho aí para conseguir responder a essa questão. Um tempo para elaborarem a resposta.
Então, vamos corrigir, pessoal? Uma resposta que se aproximou disso aqui, né, pode estar correta, olha lá. Então, na história lida, devido às pessoas sujarem o mar, Iemanjá se revoltou e foi pedir ajuda ao Olorum, que lhe deu o dom de devolver à praia coisas ruins, sujeiras deixadas pelos seres humanos. Assim, ela tem o dom de fazer surgir as ondas, as vagas, as marés, né, e devolver as sujeiras do mar. Esse mito serve para nos conscientizar da importância de cuidarmos do mar, de não sujá-lo e de protegermos as formas de vida marinha que existem lá. Certo, pessoal? Vamos agora retomar um pouquinho de predicado, né, conforme eu já havia anunciado. Né? Então, a gente tem aqui vários tipos de predicado. Temos os predicados que são verbais, né, que são predicados que não contêm verbo de ligação. Então, lembrem-se que os verbos de ligação são ser, estar, continuar, parecer, permanecer, ficar. Né? Eles ligam o sujeito ao predicado. Né? E, geralmente, no predicado verbal não tem o predicativo. Né? Então, um exemplo, por exemplo, de um predicado nominal. O predicado nominal ajuda a gente a entender por que ele é nominal e por que ele não é verbal. Por quê? Porque o predicado nominal, ele apresenta os verbos de ligação. Né? E eles, geralmente, trazem um predicativo, um atributo, uma característica do sujeito. Né? Então, alguns exemplos. Eu posso dizer, a professora está alegre. A professora está alegre, alegre é o quê? É o adjetivo que se refere à professora. Então, alegre é um predicativo do sujeito, como nós vimos nas aulas anteriores. E ele indica um estado de espírito, né? Um estado emocional do sujeito ao qual ele se refere. Né? Os alunos estão contentes. Contentes é um predicativo do sujeito. E o verbo estar é um verbo de ligação que liga lá o sujeito ao seu predicativo, a sua característica, né? O seu atributo. Por isso que é verbo de ligação. Né? Agora, se eu disser o aluno faz lição, o aluno está fazendo uma ação. Então, esse predicado é um predicado verbal. Quem faz a lição? O sujeito, o aluno. O que o aluno faz? Descubra o predicado. Ele faz a lição. Lembram? Então, predicado que indica ação é um predicado verbal, certo? E aí a gente também tem alguns predicados que são verbais e nominais ao mesmo tempo. Né? Então, se eu disser a professora explica alegre as lições. Então, ela explica, é uma ação, é um predicado verbal. Né? Mas quando eu digo alegre, estou fazendo um predicativo do sujeito, que é o estado em que a professora se encontra, ela está alegre. Então, ela explica e está alegre, ou seja, eu tenho ali um predicativo que me indica o estado de espírito e, além disso, eu tenho uma ação, que é do verbo explicar. Né? O aluno caminha contente pela rua. Né? Então, caminha contente é um predicado verbo nominal aí, porque indica característica do sujeito, além de uma ação que seria o verbo caminhar, ok? Então, vamos ver como que isso fica nos exercícios. Olha lá um quiz. Na questão 1, observe a frase e assinale a correta, com relação à classificação do predicado. Olha lá a frase, pessoal. As casas das mulheres e homens estavam sempre lindas e arrumadas. Que tipo de predicado que eu tenho? Verbal, nominal ou verbo nominal? Um tempo para vocês pensarem.
Então acertou, pessoal, a resposta, quem marcou ali a letra B como resposta correta, né? Eu tenho ali as características do sujeito, né? Então o que tem ali? Qual é o sujeito da frase? As casas das mulheres e homens estavam sempre lindas e arrumadas. Né? Então o que estavam sempre lindas e arrumadas? Descubra o sujeito, as casas das mulheres e homens. Né? E ali, o predicado, estavam sempre lindas e arrumadas é o predicativo do sujeito, são as qualidades do sujeito. Né? As casas estavam lindas e arrumadas, então eu tenho aqui, né, que são adjetivos que se referem ao sujeito. Né? E o verbo estar aqui, um verbo de ligação que liga os adjetivos ao seu sujeito. Nesse caso, então, um predicado nominal. Né? Não tem verbo de ação. Né? Se eu disser, as casas conversavam com as paredes, alguma coisa assim, as casas, sei lá, limpavam as estradas, numa situação fictícia. Né? Aí eu colocaria uma ação para as casas estarem fazendo, aí eu teria um predicado verbal, mas não é o caso, certo? Eu tenho ali dois predicativos do sujeito, então eu tenho um predicado nominal, né? E o verbo de ligação estar, certo? Mais um quiz, olha lá. Agora observe a frase, o coelho procurou uma lata de tinta preta. Pensem aí, que tipo de predicado eu tenho? Será que é um predicado que indica ação, ele é verbal? Ele indica o estado, a qualidade do sujeito, é um predicado nominal? Ou ele faz as duas coisas, indica ação e qualidade do sujeito seria um predicado verbo nominal ou nenhuma das alternativas? Um tempo para essa resposta. Então, pessoal, olha lá, quem marcou um X na letra A acertou a questão. Né? Um predicado verbal porque indica uma ação, a ação de procurar. O coelho procurou uma lata de tinta preta, então ele entrou em ação, por isso que o predicado é verbal. Não tem nenhuma qualidade, nenhum adjetivo do coelho nessa frase. Vamos para o próximo? Olha lá. Iemanjá conversou irritada com Olorum. E agora, Iemanjá conversou, ela praticou uma ação verbal e ela também estava irritada. Alternativa A, B, C ou D. Marquem um X.
Então, pessoal, quem acertou essa marcou um X na alternativa da letra C. Né? A gente tem que na frase Iemanjá conversou irritada com Olorum, ela fez duas ações, né? Quer dizer, ela fez uma ação de conversar, né? A gente tem duas orações, na verdade, né? Ela conversou e ela se irritou, ela estava irritada. Então, esse irritada aqui é um adjetivo, é um predicativo do sujeito, né? Então, a gente teria aqui um predicado nominal, mas ela teve uma ação, que seria um predicado verbal, que foi a ação de conversar. Então, quando aparece junto tanto a qualidade do sujeito, o predicativo do sujeito, né? Nesse caso, irritada, né? O estado de espírito dela, e mais uma ação que indica um predicado verbal, a gente tem um predicado verbo nominal. Certo, pessoal? Então, para a aula de hoje, né, a gente aprendeu aí um pouquinho mais sobre o predicado. Né? Nas outras aulas a gente retornará nesse conteúdo para vocês se apropriarem mais desses conceitos. Né? Agradeço imensamente aí a participação de todos. Né? Para essa aula a gente, então, só fazendo aqui um breve resumo, a gente estudou um pouco mais de contos africanos e um pouquinho das classificação dos predicados, certo? Agradeço a participação, seguem aqui as referências bibliográficas utilizadas na aula de hoje e continuo insistindo para que fiquem em casa se puderem.